Boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estou aqui para mais uma vez para meditação, para meditação de vocês e contando um pouquinho do meu testemunho, amém? A palavra que o Senhor nos deu está em Tiago 4. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, se não por os prazeres e militam em vossas carnes? Cobiçais e nada tem, matais, invejais e nada pode obter, viver e lutar e fazer guerras, nada tens, porque não pediste. E pediste e não recebeis, porque pediste mal, para esbanjar os vossos prazeres. Infiéis, e não compreendeis que a amizade do mundo é inimigo de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, restituir-se inimigo de Deus. Amém? Só até aqui, o que eu mais falar é sobre a cobiça da carne. Como os prazeres da carne, como nos tempos de hoje nós alimentamos mais a carne do que o espírito. E o Senhor nos fala que nós temos que andar em espírito, em verdade. E que nós temos que matar a nossa carne a cada dia. Em cada dia nós matamos um leão por dia. Porque nós vivemos uma luta espiritual entre a carne e espírito, espírito e carne e espírito. Então, é uma luta todo dia que nós devemos lutar. Então, o Senhor fala que nós temos que estar em espírito. E pediste e não recebeste, porque pediu mal. Porque pede aos prazeres do inimigo. Pede aos prazeres da carne. Porque o prazer do inimigo? Porque todo aquele que se alimenta a carne é inimigo. Porque é uma coisa assim que nós temos que lutar. E quando a gente luta, quando existem guerras, é algo que é constante, essa guerra, que nós temos que estar lutando. Então, nós devemos mais alimentar o nosso espírito e não a nossa carne. Nós temos que matar a nossa carne todo santo dia. E também eu vou trazer também para a meditação também, que está, glória a Deus, em Gálatas. Glória a Deus. Gálatas 5, 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com a sua paixão e concupiscência. Tem que ser crucificado a carne. Por amor a Cristo, nós temos que crucificar. E também vou trazer mais um versículo que está, glória a Deus, aleluias, em Mateus. Em Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entres em tentações. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A nossa carne, nós estamos sujeitos a qualquer coisa. Nós estamos sujeitos a cair a qualquer momento. Porque se nós não alimentamos o nosso espírito, nós estamos sujeitos. Como é uma luta que nós temos diariamente, dentro de nós existe uma luta. Existem os desejos da carne, existe o desejo no espírito. Então, o Senhor fala que nós falamos o que está cheio no nosso coração. E o nosso coração está cheio em Cristo. Nossos corações têm que estar cheios da palavra de Deus. O Senhor fala que nós temos que guardar os mandamentos dele na tábua dos nossos corações. Por que na tábua do nosso coração? Porque nós temos que estar pronta toda hora. Nós temos que estar pronto. Porque não saber nenhum dia, vigiar e orar, e não saber nenhum dia. Porque o Senhor vai vir com um piscar de olhos. Não saber nem a hora, nem o dia que ele vai vir, porque ele não fala, mas que ele vai vir. E nós temos que vigiar e orar. E vigiar é vigilância com a nossa vida. É vigilância com o que você faz. É vigilância em tudo. Nosso agir, nosso comportamento, em tudo nós temos que ter uma vigilância diária. E eu gostaria também de contar o meu testemunho pequeno, não, porque ele não é pequeno, mas pelo contrário, ele é muito grande. E como eu me reconciliei com Deus, como foi
A minha história com Deus, eu morava em Águas Lindas, eu era casada, eu morava em Águas Lindas e eu passei por uns conflitos na minha vida, no meu relacionamento, naquele casamento. Eu estava vivendo que, assim, já aquela história, se você não vir por amor, se não você vir pelo amor, por amor a Deus, você vai vir pela dor. E quando eu fui pela dor. Eu não fui pelo amor de Cristo. Eu fui para aliviar aquela dor que eu estava sentindo. Eu estava sentindo uma dor imensa, tremenda. E conforme foi indo, eu peguei, eu separei, eu fui morar em Samambaia. Conforme fui morar em Samambaia, eu comecei a falar, a conversar com meu marido, porque foi conversando com ele foi assim, falando de Deus pra mim. Eu já ia pra igreja, assim, quando eu tava em Águas Lindas, eu ia de vez em quando na igreja, porque eu tava sofrendo, então eu ia de vez em quando pra igreja. O pastor, ele me ajudou muito, eu não estou me recordando o nome do pastor, mas ele me ajudou muito em oração. Eu sei que a gente fez 21 dias de oração, 21 dias de jejum, e isso eu era católica. E eu mudei para Samambaia, fui conversando assim com meu marido, ou com um tempo que não era meu marido, né? E eu fui conversando com ele foi falando de Deus para mim. Ele orava assim, ele orava por mim, ele me ajudava a orar, ele falava assim, ó, porque ele é desviado, ele falava assim, ó, eu não sei orar, mas eu sei orar o Pai Nosso. E o orar o Pai Nosso do católico é diferente do evangélico. E eu sabia do católico, ele sabia do evangélico. Então ele foi me ensinando, ele foi assim me ajudando em oração, ele foi me dando conforto. E eu tava assim sentindo uma dor tremenda, assim, eu chorava, ele ligava pra mim, eu ficava chorando no ouvido dele, e ele me apoiando, ele conversando comigo, porque foi uma barra assim pra mim, foi uma situação assim meio complicada. O meu relacionamento com meu ex-marido foi um relacionamento assim, nós dois sentamos e conversamos e decidimos, não foi caso de discussão, não foi caso de traição, não foi caso assim de nada, foi nós dois que sentamos e conversamos e chegamos assim a esse ponto. Porque foi falta de sabedoria, foi falta de sabedoria minha, foi falta de sabedoria dele. E nisso tudo, que acho que um tempo foi passando, eu fui visitar a igreja do pastor Patrício, como eu já vinha falando, não, perdão, minto. Aí eu fui conhecendo a família do meu esposo e assim, quando eu aceitei o Jesus, foi em Santo Antônio, então eu já estava tendo amor, curiosidade por Deus, né? E quando eu cheguei lá, foi na primeira vez que eu fui na igreja, me lembro muito bem que a pastora Kelly, ela me perguntou se eu queria aceitar Jesus, eu aceitei como o único suficiente Salvador. Estava sentindo uma dor imensa, uma dor enorme, mas eu sempre tentava disfarçar porque Deus sabia do meu coração. E quando eu aceitei Jesus, as coisas pra mim assim começou a desmoronar. Eu tive umas perseguições muito grandes. Com pouco tempo de casa ou de separada, eu decidi casar. Então assim, o meu ex-marido assim não estava numa situação muito boa, estava numa situação meio complicada, porque eu não vou contar porque o testemunho é dele, não é meu. Ele estava assim numa situação muito complicada e chegou assim, eu naquela situação, ele falou assim, ele falou assim, vamos casar. Eu, tá, vamos casar. Tipo, meu casamento não foi por amor, foi por propósito de Deus. Aí eu sei que eu casei, assim, eu falei para as pessoas que eu ia casar e eu não convidei ninguém, assim, do meu casamento. Como você vai casar e não convida ninguém? Eu não convidei ninguém, assim, eu só falei para as pessoas que eu ia casar, não convidei a minha família. Minha família ficou entristecida comigo por isso.
Eu sofri muitas perseguições por isso, no meu trabalho, porque as pessoas queriam saber o que estava acontecendo com a minha vida. Eu já estava sofrendo, já estava, digamos assim, no fundo do poço, no extremo. Mas eu tinha fé que Deus era comigo. Deus tá todo tempo estava comigo. Eu tinha as minhas amizades se afastaram. Eu não tinha ninguém. Eu tinha os amigos para beber, para sair, para ir para gandar, como a palavra do Senhor fala, para se prostituir. Eu tinha para tudo, menos para ir para a igreja. Mas o meu desejo era ir para a igreja. Aí foi eu me afastando, aí as amizades foram afastando de mim. Foi assim, as pessoas que eu achava que era minha amiga não era minha amiga. Foram as pessoas assim que eu acreditava, eu confiava, mas eu vi que não eram meus amigos, minhas amigas. E por isso que o Senhor me separou. A minha família ficaram entristecida comigo, porque eu casei e não convidei ninguém. Eu não tinha como convidar, porque eles não iam permitir eu casar, porque aquela situação, eles não iam jamais permitir eu casar. O porquê que eles não iam permitir eu casar? Porque a situação era meio complicada. Como que eu ia explicar essa situação para eles? Não tinha como. Então era uma decisão minha, que eu queria. Tipo, meu marido tava no fundo do poço, eu tava no fundo do poço, então eu falei assim, já que nós dois tá no fundo do poço, vamos nós dois se levantar. E foi isso que eu falei assim pra ele. Então vamos nós dois se levantar. E por causa disso, eu não pude contar com os amigos, não tive amigos. No meu trabalho tive muitas perseguições, muitas. E eu tinha, sabe o que? Intimidade com Deus. Eu folgava, era o dia de minha folga, era na quarta. O Senhor me mostrava a reuniãozinha que fazia. Assim, era como se todo mundo se juntasse e falar de mim. E o Senhor me mostrava, me colocava bem naquele meio. O Senhor me mostrava tudo. E no outro dia, vocês fizeram aqui a reuniãozinha, falar de mim, tava falando isso. E como é que você sabe? Deus, né? Deus sempre nos mostra. Deus sempre me mostrava umas coisas. Porque era o que eu tinha mais, era intimidade com Deus. E nisso, no meio disso, assim, no meio da circunstância, eu não tinha meus amigos, a minha família ficou chateada comigo, então eu não poderia contar com minha família, tanto que hoje, assim, eles são meio distantes de mim. Eu não tinha ninguém. E a única pessoa que eu tinha era Deus. Deus que eu tinha na minha vida, porque eu não tinha mais ninguém pra falar, ninguém pra contar, e aquilo ali eu fui entrando numa tristeza profunda, porque eu não tinha ninguém pra conversar, não tinha ninguém pra desabafar, ninguém que eu podia contar. E eu tinha uma pessoa que eu contava realmente as coisas, o nome dela é Ivani. Ela sempre esteve comigo em todas as situações, ela não me criticava, ela falava assim, aí ela falava assim pra mim, eu vou orar por você. Ela já era na crença mais do que eu. E nessa situação que eu passei, eu não só sei assim que eu entrei em depressão. Eu não tinha assim ninguém para que eu pudesse contar. Eu senti uma dor tão grande, que eu não andava, eu flutuava, ou seja, eu não sentia mais nada. Porque a única pessoa assim que eu tenho aqui, eu tenho poucas famílias aqui em Brasília, eu tenho meu irmão, tenho minha irmã, e assim, mesmo assim eles se afastaram de mim por causa que eu tinha casado. E foi triste passar por isso. Mas isso foi propósito de Deus na minha vida. Eu entrei em depressão, o Senhor me levantou pessoas para estar comigo. E a coisa que eu não desejo para ninguém é depressão, porque é tão dói, a dor na alma. É uma dor que a gente não consegue explicar essa dor.
porque essa dor, não sei nem como falar sobre essa dor, porque nada pra você tá bom. Acho que se eu ganhasse assim, deixa eu ver o que, na Mega Sena, eu não tava feliz, porque a dor não era na carne, a dor era no espírito. E eu lembro muito bem, assim, que teve um dia que o meu marido me trouxe flores. Todo mundo ficou feliz com as flores, que ele até outras pessoas falavam assim, cuidado, que ele tá trazendo flores, não sei o que. Mas eu sabia que aquele dali tinha sido Deus, que é como se o Senhor estivesse me presenteando pra mim me alegrar, mas eu não conseguia. E essas coisas que foram acontecendo na minha vida, tudo foi um propósito de Deus. Eu fiquei sozinha, eu e Deus, eu e Deus, eu e Deus, eu e Deus, eu e Deus e mais ninguém. Porque o Senhor não permitiu ninguém estar do meu lado, ninguém me corromper, porque tudo aquilo ali era um trabalhado de Deus. Porque se o Senhor não tivesse afastado as amizades de mim, eu não tinha ido aos pés dele. Se o Senhor não tivesse afastado a minha família, eu não estaria aos pés do Senhor. O porquê eu não estaria? Primeiramente, que ele não tinha deixado eu casar. E tudo começou através desse casamento. Por isso que eu falo, meu casamento não foi por amor, foi por propósito de Deus. Porque Deus tinha trabalhado na minha vida. E foi assim que o Senhor veio agindo na minha vida. Tem, entre outras coisas, da forma que eu casei, como eu casei, tudo tem isso aí, tudo é um testemunho, mas esse testemunho eu tenho que falar com permissão do meu esposo, porque não é meu e dele, mas eu tô contando a minha parte, porque não foi fácil isso pra mim. Eu fiquei sozinha, sabe aquela expressão de um vale? Eu fiquei no vale, eu e Deus. Porque todo tempo Deus estava comigo, todo tempo Deus estava mostrando o que estava acontecendo na minha volta. O Senhor nenhum momento me abandonou. E teve um dia que o Senhor falou assim, usou uma serva, falou assim, que eu vou mostrar quem são teus verdadeiros amigos, porque nenhum, vou tirar a máscara de cada um. 7 pessoas. O Senhor tirou a máscara. Eu me lembro muito bem. Um a um, o Senhor foi tirando a máscara. O Senhor falou assim, usou uma pessoa e falou assim, desce na madrugada dessa noite, que eu vou tirar a máscara de pessoas que se dizem seus amigos, mas que eles não são. E ele me mostrou, um a um, aquelas pessoas assim, que eu não contava o que estava passando por mim. Mas são as pessoas assim, que sabiam poucas coisas, mas são pessoas assim que eu gosto. Eu não vou dizer, eu amo, são as pessoas que eu amo, mas que estava sendo falso comigo. Então, com Cristo não há falsidade. Com Cristo é um amor tremendo. Por isso que o Senhor fala que as amizades do mundo é inimigo de Deus. Se você é amigo de Deus, você é inimigo. Por que eu entendo isso? O que eu entendo? Aquelas pessoas que estavam à minha volta não eram meus amigos. Meu amigo é só um. Eu acreditava nas pessoas, como eu já falei num outro vídeo, eu acreditava nas pessoas. Eu acreditava, eu era inocente, mas foi obrigado o Senhor tratar na minha inocência. Porque muitas das vezes foi grande cada livramento que o Senhor me deu. E onde eu ia por causa de más influências. É fácil a gente falar, filho, não vai com fulano. Mas primeiramente, a gente tem que explicar para eles o porquê não vai com fulano, o porquê não faz isso, o porquê não faz aquilo. Eu não se corrompi. Primeiramente, a minha fé. E segundo, eu não se corrompi para o outro lado, porque eu tinha um propósito na minha vida. E o meu propósito sempre foi honrar minha mãe, meu pai, porque ele já faleceu, mas a minha mãe, eu falei que jamais eu permitiria que a minha mãe me visitasse em certos lugares. Eu tomei essa decisão, foi minha. E eu passei por pratos do diabo, que veio
Queria pessoas que me colocou na lama, mas queria me ver a minha destruição. Pessoas e que eu amo. Não vou dizer que eu não amo, não. Eu amo. Eu amo. Eu tenho um amor de Cristo, eu tenho um amor de próximo. Porque o Senhor não permitiu odiar as pessoas. Muito pelo contrário. Eu amo aquelas pessoas, todas as pessoas assim que me afligiu, todas as pessoas que me apunhalaram pelas costas, todas as pessoas que me perseguiram. Eu amo cada uma delas. Eu tenho um amor por elas. Cada uma delas, aquele que naquele tempo me perseguiram. E não foi fácil para mim. Não foi fácil eu conseguir. Porque chegava dia que eu chegava em casa chorando. Porque aquelas pessoas queriam a resposta do que estava acontecendo comigo. E eu não poderia falar. As pessoas, umas queriam saber por preocupação, outras queriam saber por fofoca. Para estar falando da minha vida. Esse é mais ou menos um dos testemunhos. E Deus vem tratado comigo. Deus brandando no meu coração a cada dia. E eu passei. E quando eu me converti ao Senhor, eu fiquei sozinha. Eu e Deus não falam. Eu e Deus e mais ninguém. Até as pessoas que eu, como assim, eu falo assim muito pro meu esposo, assim, que eu casei iludida. Mas é verdade. É verdade. Hoje eu sou casada, mas assim, naquele momento, Deus queria trabalhar na minha vida que de uma forma que eu não faria o que eu fiz. Não faria, eu com plena consciência, eu não faria o que eu fiz naquele tempo. Hoje, eu não faria, que eu não sei. O que deu em você, eu não sei. É Deus. É os propósitos de Deus que tem que se cumprir. Não importa da que forma seja, da forma que for, se Deus tem chamado, vai se cumprir. E foi cumprido na minha vida, mas de uma forma dolorosa. Por que de uma forma dolorosa? Porque quando eu estava no mundo, eu não queria saber de Cristo. Eu queria saber da gandaia. Eu queria sair para beber. Eu queria sair se divertir. Então, meu ex-marido, que ele é de prova, que eu queria sair sempre. Então, eu não queria saber de Deus. E teve esse tratamento de Deus na minha vida. Foi muito dolorido. Eu chorei lágrimas de sangue. Eu chorei, eu acordava, ajoelhava, era no meio do sol quente, era toda hora. Eu me ajoelhava, não me importava mais aonde eu estivesse. Eu só queria prostrar diante de Deus e pedir para que o Senhor venha me socorrer. E no tempo certo Ele veio me socorrer. Eu passei pela sombra do vale da morte. E o Senhor cumpriu o propósito. Eu ainda vamos falar, ainda vai ter a chance de quando eu passei realmente, literalmente pelo vale da sombra da morte. Também vai ter esse testemunho, que foi quando eu engravidei, que eu quase morri. Ou seja, se eu morri, fui lá no outro lado e voltei. Mas todo o tempo Deus foi fiel na minha vida, Ele me deu uma segunda chance e hoje eu estou aqui pela honra e a glória do Senhor, para glorificar o nome dEle, para exaltar o nome dEle e falar, cuidado nas más amizades. É melhor nós sermos amigos de Cristo do que ser inimigo. Muito cuidado. Vigiai e orai, vigiai com quem você anda, vigiai aonde você anda. Vigiai e orai, porque o inimigo está ao nosso derredor. A todo tempo só esperando uma brecha. E quando essa brecha vir, ele vai entrar na sua vida. E esse é o meu testemunho. Essa foi a forma, o meu chamado na presença de Deus. Espero que tenha falado com vocês. Eu espero que Deus venha abrandar no coração de vocês, porque Deus, Ele é fiel. Todo tempo Ele é fiel. E tudo para a honra e glória dEle.
porque na minha vida foi para a honra e a glória do Pai. Hoje eu glorifico o nome dele. Sim, eu me arrependo de ter sido pela dor, lógico, mas poderia ter sido por amor a Cristo, por amor à obra, por amor ao próximo. E fica com essa palavra, medita nessa palavra, vigiai e orai. Medite em Tiago. Glória a Deus na palavra que foi lida hoje. As más amizades, os desejos da carne, os prazeres da carne, que era isso que eu queria, os prazeres da carne. Eu procurava isso, os prazeres, me satisfazer a minha carne e não alimentava o meu espírito. Hoje eu me alimento o meu espírito. Hoje eu procuro estar com Cristo, estar em paz em Cristo. Se alimente do seu espírito, alimente o teu espírito, diminua a sua carne. Vamos andar mais em espírito, porque para tudo há um propósito sobre a vida de Deus e os planos de Deus não vai ser frustrado. Tudo vai se cumprir no tempo certo, na hora certa, no dia certo. E confia em Deus, que Ele é fiel e que Ele venha te restaurar, te dê força, venha renovar, que o Espírito Santo venha abrandar no seu coração, que Deus venha agir de uma forma tremenda e sobrenatural sobre a sua vida, que jamais o Senhor venha permitir você passar por essa dor que eu passei. Eu não desejo, mas se for a forma de Deus de brandar no seu coração, confie em Deus, que tudo é propósito dele, todos é planos dele, e acredite, e ele é fiel. Na minha vida ele foi fiel, na tua vida ele é fiel, e ele vai cumprir tudo, porque Deus, ele é lindo, ele é maravilhoso. Deus é exaltado, glorificado o nome dele, e tudo para a honra e glória dele. Fique com essa palavra, medite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?